Nossa, o buzz do momento é a inteligência artificial, né, gente? Muitas oportunidades, mas também muitas dúvidas relacionadas ao que vai ser do mercado quando a inteligência artificial dominar. Será que os empregos vão estar ameaçados? Será que todo mundo vai ter que virar empreendedor? O meu convidado de hoje vai esclarecer todas essas dúvidas e falar sobre isso. Gente, o Amei já começou. Essa semana saiu o censo e mostrou que as mulheres são maioria no Brasil. Mais de 51%, 51,5% da população é feminina. E também nos negócios as mulheres estão arrasando, né, gente? Vamos combinar que temos muitos negócios dominados por mulheres, inclusive pequenos negócios, e elas são tão criativas, essa energia feminina é tão potente, que elas estão conquistando o mercado de exportação. Você vai conferir agora com a reportagem da Camila Xavier. Cada vez mais as mulheres assumem a liderança de suas próprias empresas. É nesse cenário que o e-commerce internacional abre as portas. Pesquisa do Sebrae mostra que 55% dos pequenos e-commerces hoje são liderados por mulheres. E para entrar nesse mercado competitivo, é preciso estar preparada. O programa Mulheres no E-Commerce Internacional visa desenvolver competências organizacionais, abrangendo áreas como gestão, produtos, marketing digital e comercialização no mercado internacional, para capacitar mais mulheres a exportar seus produtos e serviços. Essas empresárias, a partir de hoje, passam por um processo de seleção para que a gente identifique as 40 empresas melhor preparadas para a internacionalização por meio de e-commerce. Essas empresárias conhecerão e participarão de workshop com cases de sucesso, outras empresárias que já passaram pela jornada da internacionalização e podem contribuir com a sua jornada, e participarão de mentorias coletivas e individuais com especialistas em e-commerce. Então, nós selecionamos experiências de outras mulheres que vão ajudar a dar eco a esse desafio internacional das empreendedoras brasileiras e um olhar de especialistas internacionais em e-commerce que vão ajudar que a empresa brasileira construa a estratégia para que ela seja próxima a entrar no e-commerce internacional. Mas a gente também tem que pensar que com grandes avanços também vem novos desafios. E o próximo desafio é trazer essas mulheres para que elas saiam da informalidade do negócio online, da venda somente por WhatsApp, para que elas comecem a formalizar, abrirem seus CNPJ, suas empresas e gerarem empregos, né? E esse é um outro ponto que é o próximo passo do e-commerce hoje. Nesse palco de mulheres globais, tendo o e-commerce como estratégia de expansão, que a igualdade de gênero e o engajamento digital fica claro para elas. O programa da Confederação Nacional de Indústria, em parceria com a Apex Brasil, vai selecionar 40 empresas femininas que vão ter a oportunidade de se capacitar durante 7 meses. Há 12 anos a situação foi bem diferente, né? Porque eu fui fazer as pesquisas e lá deparei com a realidade brasileira, né? Como eles enxergavam o Brasil, além de ser mulher, que praticamente não existia há 12 anos mulher em lideranças, muito pouco. E agora, quando eu vejo, né, um apoio, né, da CNI, da Apex e outras instituições, né, fazendo a implementação, a capacitação dessas mulheres, eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que elas não vão cometer os erros que eu cometi e vão poder fazer a internacionalização bem mais rápido. Nós vamos trabalhar exatamente para que hajam novas oportunidades, né, para as empresárias, empreendedoras brasileiras, que elas entendam as necessidades dos mercados internacionais e encontrem oportunidades para seus produtos e serviços. Mas ainda existe outro desafio para as mulheres na hora de apresentar seus negócios lá fora.
A grande verdade é que quando as mulheres exportam, elas precisam estar preparadas para entender e, claro, driblar, né, lidar da melhor maneira possível com essas possíveis barreiras invisíveis que, infelizmente, são preconceitos. Eu já escutei algumas vezes de empresários chegarem até a mim e dizerem que um cliente, né, falou, olha, eu gostaria de conversar com um homem, será que tem como você mandar um gerente? Eu não gosto de negociar com mulheres. E, então você imagina a questão, você tem um produto, você tem um serviço, você está pronta para exportar, mas você ainda enfrenta essas barreiras culturais. Mas Sebrae, Apex, CNI, Medic, parceiros, a gente está aqui justamente para ajudar a superar essas barreiras. Hora de superar as barreiras culturais, né, gente? Até a economista que ganhou o Prêmio Nobel esse ano é uma mulher, ou seja, vamos falar de mulheres em posições estratégicas, falando o que deve ser falado e sendo muito respeitadas por isso. Até para se reinventar, por exemplo, agora você vai ver uma mulher interessantíssima, inteligentíssima, advogada, com uma carreira brilhante, mas de repente ela resolveu se reinventar. E aí ela resolveu se tornar dona de uma esmalteria. Mas fez tanto sucesso que em 7 anos ela já tem 4 unidades. Ou seja, tá arrasando. Você vai ver essa reportagem agora com André Lage. Esmaltes de várias cores, marcas, além das principais novidades do mercado, como a linha vegana e os produtos em gel UV, que duram mais e têm sido os mais procurados no mercado. A ideia da esmalteria Unha de Boneca é agradar todos os gostos e estilos, diversidade que tem conquistado os clientes. Pelo menos uma vez por mês eu tô aqui para poder cuidar das minhas unhas com carinho, com afeto. A marca foi criada em 2016 pela Bruna Duberstein. Formada em Direito, ela largou a advocacia para empreender na área da beleza. Quem vê a loja cheia não imagina as pedras que a empreendedora encontrou no caminho. Eu era pós-graduada, pedi demissão de onde eu trabalhava em um banco e decidi estudar para concurso. Estudando para concurso, eu já estava ali indo bem nos concursos, mas me bateu um desespero, porque não era o que eu queria, eu não me via naquela profissão, eu não me via fazendo aquilo que eu sempre quis empreender. Um dia, saí para fazer minhas unhas no salão que eu sempre ia toda semana, e fazer as unhas é algo que eu sempre fiz toda semana, eu nunca abri mão disso. Cheguei no salão, sentei e comecei a observar, né? Enfim, era um salão que as profissionais falavam mal uma da outra, falavam mal da dona, falavam mal da cliente que tinha acabado de sair. E aí eu comecei a pensar, né, e, enfim, observar que na maioria dos salões de beleza, isso era hábito, né, essa postura. E aí eu comecei a trocar uma ideia com as profissionais que estavam me atendendo, com as manicures, e foi aí que surgiu a ideia. De uma loja com apenas 30 metros quadrados, a Bruna e a irmã, que mais tarde se tornou sócia da marca, tocam atualmente 4 estabelecimentos do tipo. Eu tenho as minhas funções, ela tem a dela, e a gente consegue separar isso de forma que não tenhamos atritos. E quando tem desafios, a gente resolve da melhor forma possível. Os desafios de empreender na área da beleza são muitos, entre eles a escolha de uma boa equipe para oferecer um serviço de excelência. Nós iniciamos com 4 manicures, né? E aí fomos aumentando a equipe. À medida que aumentamos a loja, chegamos a ter 18 manicures em uma loja. Hoje são 60 manicures, né, em toda a nossa rede, e isso sem contar as recepcionistas, então a gente tem em torno de 70 colaboradoras. Para mim, a parte mais difícil é a formação da equipe, né? As pessoas precisam comprar a ideia da empresa de realmente prestar um atendimento de excelência. Precisamos ter o nosso diferencial, porque a esmalteria tem em toda esquina. Negócios como esses estão em alta no Brasil. Segundo o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International, o país possui o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Somente nos últimos 5 anos, o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos períodos anteriores. Números animadores para as empreendedoras que já pensam em expandir a marca para outros estados. Então, já fizemos alguns estudos de franquia. Eu acho que o que dá certo precisa realmente ser ampliado.
até mesmo para a gente proporcionar que outras pessoas realizem esse mesmo sonho. Meu convidado hoje vai falar de um assunto quente, inteligência artificial. No próximo bloco você vai conhecer um cara que é professor e ele é responsável pela implementação da inteligência artificial na Escola Eleva aqui em Brasília. Ele vai falar muitas coisas incríveis, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante. Daqui a pouco eu volto com o Vitor. Só um minutinho. Então, esse tema inteligência artificial é um tema muito interessante e ao mesmo tempo tem perigos, tem toda uma mística em volta, porque é uma novidade muito grande, né? Então, o meu convidado de hoje, ele é responsável por introduzir inteligência artificial em escolas. Olha que coisa mais importante e ao mesmo tempo delicada também. Ele faz parte do Inspired, que é um dos poucos grupos globais de escolas premium do planeta que já estão trazendo para a sala de aula a inteligência artificial. Aqui em Brasília a escola é Eleva. Eu tenho o prazer de receber aqui Vitor Alves. Bem-vindo, Vitor. Tudo bem, Maria Paula? Que honra estar aqui com vocês. Honra toda minha. Que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu quero saber pela sua paixão pela tecnologia, né? Como que começou esse assunto todo na sua vida? Claro. Eu gosto de dizer que eu sou professor, né? Eu sou educador e estou gestor. A educação faz parte da minha vida desde muito cedo. Eu comecei muito cedo e desde sempre a gente sempre trabalhou com tecnologia em sala de aula, tentando trazer como uma forma de inovação, trazer para as crianças algo diferente, tornar as aulas mais engajadoras, porque a gente sabe que para essa geração especificamente já faz parte da vida deles. Não tem como mais a gente esconder a tecnologia das crianças. Apesar de que temos, sim, recomendações de como utilizar essa tecnologia de uma forma muito responsável. E é justamente esse o ponto que nós trazemos nas nossas escolas e que eu acho que acredito que toda escola e toda pessoa que pensa tecnologia pode começar a pensar como que a gente faz o uso de tecnologia de uma forma consciente e responsável, principalmente com crianças numa fase tão importante. Como que é, por exemplo, na escola que você está implementando? O que você está implementando e qual é a repercussão disso na vida estudantil das crianças? Claro. A gente começa primeiro com a formação de equipe. Né? Você precisa ter professores e uma equipe pedagógica muito bem preparada para lidar com esses desafios. Né? É uma questão, como você muito bem colocou, muito nova, que ela está, não tem como a gente fugir, inclusive, né? O ChatGPT agora foi um boom muito grande nesse sentido. Então, primeiro, como é que eu trago isso para dentro da sala de aula? Utilizando os recursos que possam, primeiramente, facilitar a vida do professor, né? Tornar esse processo de criação das aulas mais fácil, como que as crianças podem se apropriar desse conhecimento sem medo, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, gera ainda muito medo nas pessoas. Então, como que a gente consegue fazer isso de uma forma que as crianças se apropriem? Nós temos ótimos exemplos. Recentemente, nós tivemos umas crianças criando um projeto onde a inteligência artificial reconhecia materiais como plástico, papelão, para auxiliar no processo de reciclagem da escola e, consequentemente, obviamente, da comunidade. Também não adianta a gente deixar os projetos só dentro da escola. Muito bom, porque também trazer para a coisa prática e para o tema urgente que é preservar o planeta, sustentabilidade. Muito bom. Exato. Mas eu quero saber da inteligência artificial em si. O que você acha que mudou? Porque, por exemplo, você citou o ChatGPT. Ele, em questão de segundos, ele cria textos, ele traz informações de uma forma muito elaborada, que para os professores é ótimo, mas para os alunos nunca mais ninguém vai fazer dever de casa, trabalho em grupo, enfim, né? Tem esse perigo aí também, né? Perfeito. Nessas formações que a gente faz com os professores, esse é o primeiro ponto. Como que eu vou repensar as atividades que eu crio para que justamente as crianças não consigam em segundos ter a resposta? Se eu estou fazendo perguntas que o ChatGPT responde em segundos, eu tenho que mudar a forma com que eu pergunto as coisas. E é exatamente essa mudança que a gente precisa preparar os nossos professores na educação. Então, hoje, por exemplo, um dos exemplos que a gente utiliza chama aprendizagem por investigação, que é o quê? Você fazer perguntas e estimular que as crianças utilizem ferramentas como o ChatGPT
Tem outras como Bard, Poe, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que eles podem acessar hoje em dia, que é justamente, utilize essas ferramentas e me dê um conceito e me explique, por exemplo, uma formação que eu fiz recentemente foi, vamos explicar o processo de fotossíntese. Se você pergunta para essa ferramenta como que é isso, ela vai te dar em perfeição. Detalhes. Só que eu quero agora afetar a minha comunidade, eu quero dizer, auxilie um produtor rural local que precisa melhorar a sua produção de mandioca, por exemplo, de morangos, enfim, utilizando o ChatGPT para te ajudar a criar um projeto. Você muda completamente a visão sobre isso. Agora as crianças são estimuladas. Vira uma ferramenta mesmo. Exatamente, que auxilia nesse processo das crianças. Tem uma coisa também, a questão ética, né? Porque, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial, inclusive, para você forjar autoria de conhecimento, de criação de conhecimento. Como que vocês lidam com isso dentro da escola? Perfeito. O segundo passo, justamente, pós-formação de uma equipe, a formação, e aí dentro do corpo diretivo da escola, de como nós vamos utilizar isso de uma forma responsável. Então, você precisa ter uma política de uso, né? Para que não fique uma coisa indiscriminada e para que você tenha exatamente quais são as consequências de utilizar isso de uma forma não ética. Né? Entender que é um reflexo. Inteiro, por exemplo, na minha área de atriz, de escritora, roteirista, o neguinho está em greve, está um bafafá, porque a regulamentação ainda não aconteceu, precisa acontecer, mas já está rodando. A inteligência artificial já está rodando em vários níveis. Assim, o ChatGPT, para quem está em casa, você pede e ele te dá um texto, mas tem um outro que cria uma imagem, tem um outro que faz... Você fala, eu quero a Maria Paula vendendo não sei o quê. Sim. Ele vai criar a minha cara com a minha voz, falando ali o que ele quiser. Exato. Ou seja, delicadíssimo, né? Sim. Mas tem um outro lado bom demais, que é essa coisa de cruzar todos os dados e te dar informação. Para quem está empreendendo, é maravilhoso, porque você entende o mercado, você entende onde você está chegando. Então, como que você faz esse paralelo, né, saindo da escola agora e indo para o empreendedorismo? Com certeza. Eu acho que um ponto principal e que a gente traz muito para os professores também é o ganho de tempo. Sim. Principalmente se você é um empreendedor que trabalha com uma empresa pequena e você não tem tantos funcionários, você precisa fazer e se dedicar àquilo que você é muito bom, muito boa. Então, se você é bom em atender pessoas e conversar com pessoas, pega aquelas tarefas que são muito administrativas, criação de um documento, de um resumo, de uma reunião, e faça com que essas ferramentas façam isso para você. Você comentou um pouco mais cedo sobre essa questão dos empregos, né? Uma preocupação de muita gente. As inteligências artificiais vão tirar o emprego se você não aprender a utilizá-las de uma forma positiva e agregando ao seu trabalho, você pode ter certeza que quem vai tirar não vai ser uma inteligência artificial, mas alguém que está sabendo utilizar essa inteligência artificial a favor dessa empresa, ou a favor desse empreendimento. Né? Então, esse é um ponto importante de como que a gente domina essas ferramentas. Sim, concordo. Você que está em casa, corre para ir dominar essas ferramentas, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, mas existe também a substituição de uma mão de obra gigante que vai ser substituída de coisas... E que bom, porque se a pessoa vai liberar a criatividade, a mente dela, para fazer outras coisas que são insubstituíveis, que só o cérebro humano pode fazer. Né? Umas coisas, por exemplo, fazer toda a planilha, calcular, umas coisas chatas, mas que tem gente que ganha vida assim. Exato. Então, acho que a dica é isso que você falou, né? Você se aliar à inteligência artificial para não perder o bonde. Perfeito. Porque se você não se aliar, o bonde vai passar e você vai ficar para trás, né? Uma coisa assim, instigante ao mesmo tempo. É um momento de virada agora, né? Eu acho que essa é uma questão muito forte para a gente, porque está tudo muito novo. Né? Você tem uma correria... Em julho saiu o relatório da Unesco, em que, inclusive, a grande mídia ficou muito assustada, achando que vamos parar com tecnologia completamente, porque faz mal, e não é por aí. Ela está evoluindo tão rápido que não dá tempo de a gente medir os resultados do que está acontecendo. Né? Mas uma coisa que eu vejo que eu acho perigoso é de como a gente treina o nosso cérebro para funcionar. E eu, por exemplo, eu sou escritora, então tem toda uma coisa... Eu escrevo ali, aí às vezes eu peço para a inteligência artificial me ajudar, e quando ela vem, ela traz as informações que eu preciso, mas
eu sei que quando eu escrevo, o texto fica muito melhor. Eu tenho certeza disso. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas vai cada vez mais pensar em termos... O cérebro da gente vai se acostumar a pensar em termos de informações. 1, 2, binário, né? Um raciocínio binário. E isso é um perigo a longo prazo, né? Não é só a inteligência artificial, a tecnologia como um todo. Essa coisa das crianças ficarem o tempo todo, o tal do scrolling, né? Você ficar scrolling, você fica sem paciência, você quer que tudo aconteça em 3 segundos. Se durar mais que 15 segundos, você já não quer. Ou seja, tem todo um aprofundamento intelectual que se perde. Então, tem também esses meandros aí que a gente ainda não sabe o que vai dar, mas que pode dar ruim também. Inclusive, a gente traz justamente com o ensino dessa tecnologia, o ensino da educação midiática. Então, associado a ensinar a tecnologia por si só não adianta se você não tem crianças preparadas para serem cidadãos digitais. Né? Eu até não gosto muito desse termo cidadão digital, porque nós somos cidadãos aqui na vida real e no online da mesma forma. Né? Mas é muito importante essa conexão de temas, de como é que a gente forma, desde criancinha, por que eu me protejo? Por que os dados que eu tenho são importantes? Né? E como é que a gente... Por que eu sou dono dos meus dados também? Por que eu não vou compartilhar com qualquer pessoa? Né? Então, são pontos importantes. Mas isso também tem um outro lado que me deixa arrepiada, que é o seguinte: a exclusão vai ficar cada vez maior, né? O gap, porque tem gente que não tem nem internet em casa, tem gente que não tem telefone, tem gente... No Brasil, então tem um perigo aí também social grande. A gente já vive num país de desigualdade social intensa, isso gera violência. Então, tem também ainda um outro aspecto perigoso. Exatamente. Inclusive, justamente, essa parceria, seja público-privada, seja na formação de professores, eu pessoalmente tenho agido por fora, inclusive, de maneira pessoal, nessa formação de grupos de professores de escola pública, fazendo parcerias de você precisa de uma ajuda, de uma formação dos professores, deixa eu ir aí, por quê? Assim como o pensamento computacional, que a gente pode ensinar para as crianças fazendo uma receita de bolo, literalmente, a gente pode também pegar esses conceitos da inteligência artificial e transpor para o offline, para que a gente consiga atingir essa parcela da população que provavelmente não vai ter essa tecnologia tão cedo. Mas isso não significa que a gente precise simplesmente deixá-la acontecer e não formar essas crianças agora. O Brasil tem um ponto muito importante que é a BNCC, que já traz o ensino da tecnologia ali como uma base, então o governo vai ter que se movimentar para fazer isso acontecer, né? E nós já vemos vários movimentos, mas é exatamente, né, um dos grandes perigos e uma consequência de uma tecnologia tão rápida é a desigualdade. Né? Então a gente tem que estar com isso sempre, não só em mente, mas também tentando lutar contra e saber como nós, como comunidade, conseguimos lutar contra isso e fazer da educação um lugar mais igualitário. Né? Maravilhoso, né? Mas, exatamente. Tentamos, mas você está aí na Eleva, que é caro pra caramba, é coisa de elite, né? Exato. E esse grupo global de escolas, o próprio nome já diz, escolas premium do planeta. Né? É o topo do topo ali que a gente está falando. Exato. E que bom que isso está acontecendo, que bom que tem isso no Brasil, mas também temos que pensar como que a gente democratiza isso um pouco também. Como que o Brasil é representado nesses grupos? Como é que você está vendo isso? Olha, nós temos... A qualidade do profissional brasileiro é muito forte. Quando a gente entra num contexto global, principalmente, entendendo que a educação tem seus desafios em cada local e são muito parecidos, quando a gente conversa com outros grupos, a gente fica, nossa, você tem esse mesmo problema, nós também temos, que coisa. Né? Mas eu acho que o diferencial do brasileiro é justamente esse querer fazer fora da sala de aula, a gente sai das 4 paredes, a gente chega até a comunidade. Né? Então, um orgulho que eu tenho, e mesmo justamente trabalhando com a educação premium, é saber que nós formamos pessoas para que elas pensem e olhem para a sua comunidade como um todo, e não só para a sua bolha. Né? Que sair dessa bolha é muito importante. Senão a gente não está fazendo educação, a gente não pode fazer educação só para esse grupo aqui. A gente tem que entender que vivemos num país onde o Brasil tem vários Brasis. Não, e mais ainda, preparar esse grupinho da bolha top para que eles possam mudar, transformar a realidade e fazer oportunidades para todo mundo, incluir, chamar. Isso eu acho uma grande oportunidade. Ai, Vitor, o tempo voou, já está na hora de acabar. Eu quero que você faça suas palavras finais. Te agradeço imensamente. Amei conversar com você. Eu que agradeço. Amei o nome do programa também. Obrigado. Eu acredito que é isso, que sejam passos, né? Acho que de dica final, que vocês comecem a justamente utilizar essas tecnologias para o seu bem e se apropriem delas. Não tenham medo, testa,
Criança aprende rápido porque ela vai lá e clica em tudo, mexe em tudo. Acho que a gente precisa ser um pouquinho mais assim, ainda mais como empreendedores, né? Seja do professor ao empresário. Então, muito obrigada, obrigado. Vitor. Então você que está em casa já sabe, né? Vamos baixar a bola com humildade e sem ficar com vergonha. Não sabe, pergunta. Inclusive, pergunta para o seu filho que ele vai te ajudar. Comece a usar aí essa inteligência artificial e vamos embora. Amei! Até amanhã!